Neste dia 25 de junho comemora-se o Dia do Imigrante, uma data repleta de história. Por conta disso, hoje iremos conversar com o Bernardo, ele que é historiador e nos dará um norte histórico sobre a data e os próprios imigrantes. Bom, Bernardo, muito obrigada primeiramente, por aceitar o convite. E a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é para você nos explicar um pouquinho mais o que é um imigrante, qual a diferença entre imigrante, enfim, o que significa ser um imigrante. Boa tarde. Boa tarde, Michele. Boa tarde aos espectadores da Rádio Estúdio. Então, a diferença entre emigrante e imigrante é que depende a análise que nós estamos fazendo. Então, tomando como perspectiva a nossa experiência de imigração aqui, para a Itália, as pessoas que vieram para o Brasil são emigrantes, ou seja, é o migrante que sai de um determinado local. E o imigrante é a perspectiva então do Brasil, que recebe, ou seja, o Brasil recebeu imigrantes. Então uma questão dos termos e do local, dos locais de passagem dessas pessoas. Mas todos eles então se enquadram no contexto de serem migrantes, estarem em movimento. Certo, e Beira, outra pergunta que eu gostaria de te fazer é quais são os imigrantes que já chegaram até o nosso município e que de certa forma fundaram ele, e também um pouquinho sobre a história deles, que com certeza é bem ampla. Então, o mundo por si só, não só o século XIX, que é a nossa experiência mais marcante aqui, o mundo por si só, ele não está parado, está em constante migração. Então, sejam elas as migrações internas dentro dos países, dos estados, enfim, ou sejam as migrações internacionais. O que está acontecendo no Brasil da primeira metade do século XIX é um processo de reformulação da nossa estrutura agrária. Ou seja, a partir da Lei de Terras de 1850, assinada pelo imperador Dom Pedro II, é proibida a concessão de terras gratuitas no Brasil. Ou seja, a partir daquele momento, toda a terra no Brasil ela passa a ser objeto de comércio e não mais um objeto de doação, como a monarquia portuguesa e posteriormente o Império Brasileiro havia feito. O Dom Pedro II também ele tem todo um projeto civilizatório, digamos assim, de construir um Brasil civilizado a partir da inserção da população europeia no nosso país. Ou seja, o índio era visto ainda como símbolo do Brasil, mas selvagem, certo? O negro é esquecido porque ele tem a marca da escravidão. Certo? Então, para promover esse processo civilizatório, Dom Pedro começa a enfim, fechar, assinar pactos, com países europeus para trazer imigrantes para o Brasil. Então, os primeiros deles, e digamos os mais privilegiados, são os alemães, que vêm para o Brasil antes de 1850 e não pagam pela terra, eles ganham. Boa parte desses imigrantes, aqueles que vieram a partir de 1850, obviamente, então, pagaram. Mas, ou seja, dentro desse processo civilizatório está previsto o branqueamento da população. Ou seja, a população brasileira era vista como uma população demasiado negra, os negros escravizados e os negros libertos eram a maioria da população brasileira, e dentro desse projeto civilizacional, então, se implementou um processo de branqueamento populacional a partir da vinda de imigrantes europeus. E aí, então, o que acontece? A região da Serra do Rio Grande do Sul, que era uma região de sesmarias, ou seja, a capitania hereditária dividida em 7 pedaços, ela não foi ocupada pelo seu donatário. Ou seja, o nobre ou o senhor de origem lusitana que ganhou essas terras não tomou posse delas. Ou seja, o governo imperial entendeu que essas terras considerou-as então devolutas, ou seja, elas foram devolvidas automaticamente ao Império Brasileiro, e o Império então começa a fundar colônias. E o que são essas colônias? São grandes espaços de terra que são divididos em lotes
e que são vendidos para esses imigrantes que passam a vir para o Brasil. E esses imigrantes não são só imigrantes italianos, são imigrantes sírios, são imigrantes libaneses, portugueses, espanhóis, alemães, suíços, suecos, japoneses, ou seja, uma gama de nacionalidades e de etnias que está entrando no Brasil a partir da segunda metade do século XIX. E aí então, as duas primeiras colônias, né, fundadas na região da Serra Gaúcha, justamente são chamadas, né, em homenagem à família imperial de Dona Isabel, a princesa do Brasil, e de seu esposo, o Conde de, o príncipe francês. Ou seja, hoje elas seriam os municípios de Garibaldi e Bento Gonçalves. Então, a partir de 1870, nós temos essa entrada massiva de imigrantes italianos no Brasil, e os primeiros registros então que nós temos da fundação da colônia Alfredo Chaves, que é onde o nosso município estaria inserido, eles acontecem a partir de 1886. Ou seja, 16 anos depois da ocupação da colônia Conde de, da colônia Dona Isabel, já havia sido então ainda fundada a colônia Caxias, e ainda a colônia Silveira Martins, que é na região de Santa Maria, uma nova colônia é fundada. Ou seja, isso demonstra o contingente de imigrantes que estão entrando no Brasil nesse período. E aí, um dado que é um pouco mais esclarecedor, né, e que muitas vezes passa despercebido, o Rio Grande do Sul recebeu só 16% dos imigrantes italianos que vieram para o Brasil. Ou seja, uma parcela muito pequena. Então, a maior parte desses imigrantes que estão entrando, tanto no Rio Grande do Sul, aliás, no Rio Grande do Sul não, no Brasil como um todo, eles permanecem na região sudeste para o trabalho na lavoura do café e para o comércio, né? Muitos desses imigrantes não vêm para ser agricultores, eles já vêm com capitais discretos para serem pequenos empresários, artesãos, têm ofícios já qualificados, pequenos banqueiros vêm para o Brasil também, ou seja, é uma gama muito grande e diversa de pessoas que estão vindo não só para o Brasil, mas para todos os estados. E aqui na nossa região, podemos dizer que há um número específico de imigrantes maior, por exemplo, italiano, maior alemão, tem esse dado? Temos sim, né? Mas tem que ressaltar também que a colônia Alfredo Chaves, né? Ela é um espaço de terra muito maior que o município de Veranópolis. Hoje acredita-se que é o espaço que abarca os municípios de Veranópolis, Nova Prata, Fagundes Varela, Cotiporã, Vila Flores, Vista Alegre do Prata, Nova Bassano e Nova Araçá. Ou seja, tudo isso é a colônia Alfredo Chaves. Então, dentro desse espaço, né, desses lotes que eram vendidos, há registros, então, a partir de 1886, de uma maioria, digamos assim, quase que absoluta, que seria em torno de uns 85% de imigrantes de origem italiana. Mas há também registros de imigrantes poloneses, que ficam mais concentrados às margens do Rio das Antas, poloneses então pertencentes ao Império Russo. Nós temos registro de entrada de alemães, austríacos e suíços também. E aí então nós temos a formação de algumas comunidades étnicas, né, porque eles acabam que se concentram mais próximos para que haja, digamos assim, um entendimento, né, entre esses imigrantes e, digamos assim, né, porque o italiano não vai entender o austríaco, que não vai entender o alemão, né? Ou seja, eram formadas essas comunidades étnicas. E aí nós recebemos esse estereótipo, né, de zona colonial italiana, justamente por o ente mais representativo ser o italiano. Mas dentre todos esses, né, imigrantes que estão vindo para o Rio Grande do Sul, há uma multiplicidade de imigrantes, sem dúvida nenhuma. Bom, eu quero primeiro te agradecer, Bernardo, pelos esclarecimentos, e é muito importante nesse Dia do Imigrante sabermos origens, sabermos as culturas, as etnias que estão presentes no nosso município e região, e exatamente por ser um processo histórico, né? Uhum. E é importante ressaltar, e como eu já havia afirmado antes, as migrações elas acontecem o tempo todo. O mundo é uma constante migratória. Ou seja, a partir do momento que o nosso município se industrializa, ali mais próximo da década de 50, nós vamos ter ondas migratórias muito grandes porque as pessoas vêm à procura de emprego dentro do próprio Rio Grande do Sul.
pessoas de cima, da região dos campos de cima da serra, pessoas de origem alemã que buscam a nossa região justamente buscando emprego. E aí nós temos, por exemplo, digamos assim, um evento mais simbólico, a construção das usinas hidrelétricas. Muitos migrantes nordestinos permaneceram na nossa região. E aí, mais contemporaneamente ainda, os imigrantes senegaleses e haitianos também estão vindo para o Brasil com a mesma expectativa que os italianos, que os alemães, que os portugueses, espanhóis, enfim, que é a busca de uma vida melhor. Ninguém migra para piorar. As pessoas buscam a migração na perspectiva de uma vida melhor. Por isso que é importante ter o respeito com todos os migrantes e não só com o migrante que é o meu antepassado, né? Porque se ele tivesse sofrido o mesmo desprezo que muitas vezes os migrantes sofreram, talvez, né, a constituição da nossa região não seria a que nós temos hoje, né? Então é importante, né, pensar que o Brasil é sim um país de imigrantes, sejam eles brancos, negros, indígenas, né? É um país de constante movimentação. Bernardo, muito obrigada, então, e com certeza todos os esclarecimentos foram muito pertinentes, principalmente para essa data. Eu que agradeço pelo convite e me coloco à disposição sempre que necessário. Com imagens e reportagem de Michele Pertile para a Rádio Estúdio e Estúdio TV.